Ora, muito boa noite, bem-vindos ao webinar da FNAM, no âmbito da caravana da FNAM, tudo sobre o internato médico. Temos connosco a doutora Andreia Simões, que é advogada do Sindicato Médicos do Norte e está aqui agora em representação da Federação Nacional dos Médicos. O meu nome é Joana Bertal Lissá, e sou neste momento a Presidente da Federação Nacional dos Médicos e também do Sindicato Médicos do Norte. Trabalho como oncologista médica no IPO do Porto e também tenho a função de coordenar o internato médico no Serviço de Oncologia Médica. Portanto, a ideia hoje é nós termos aqui uma conversa sobre aspectos sobre o internato médico, que esperemos, acima de tudo, que vos sejam úteis. E também falaremos um bocadinho daquilo, do que é que a Federação Nacional dos Médicos defende para os internos, e apoios que também eventualmente temos. Iria então começar pela estrutura do internato médico. Depois vamos falar também da avaliação das várias etapas, que são aspectos que são extremamente importantes para vocês, médicos internos. Passarei depois aqui a palavra à doutora Andreia Simões, que vos vai falar sobre a legislação aplicável ao internato médico, e de aspectos que também vos são importantes, como os limites do trabalho, os descansos, faltas, licenças, suplementos. E então, por fim, acabaremos com aquilo que a Federação Nacional dos Médicos defende para o internato médico, as vantagens da sindicalização e também dos apoios, do fundo de apoio que temos à formação para vocês, médicos internos. Começando aqui pela estrutura do internato médico. É um tempo muito exigente da vida dos médicos, dos jovens médicos, e atualmente divide-se aqui em duas partes. Temos o internato de formação geral, que dura 1 ano, e depois temos o internato de formação especializada, que varia entre 4 a 6 anos. No internato de formação geral, que é o primeiro passo para depois em Portugal se entrar num internato de formação especializada. Neste internato de formação geral, que é o que acontece quando acabam o curso de medicina, têm um treino de 3 meses em cuidados de saúde primários, que contempla passagem na medicina geral familiar e na saúde pública, 3 meses na cirurgia geral, 4 meses na medicina interna e 2 meses na pediatria. Durante este período, os jovens médicos, vocês não têm autonomia, e trabalham sobre uma supervisão nos diferentes serviços por onde vão passando. Depois, no internato de formação especializada, é onde vocês têm um treino intensivo na especialidade escolhida. Nesta altura, não têm, portanto, há vagas para todos os médicos. Aliás, nós estamos com um problema inverso do que acontecia no passado, onde não havia vagas para todos os médicos. Que acabavam esta parte do internato de formação geral ou internato geral ao ano comum, já se chamou no passado, e às vezes não havia vagas para todos, agora é ao contrário, sobram vagas, infelizmente. E de qualquer forma, são 4 a 6 anos onde vocês treinam de forma extremamente intensiva, treinam e trabalham, não é só treino, não é observacional, vocês trabalham de forma intensiva na especialidade que escolhem. E assumem muita responsabilidade e, de facto, são 1/3 do nosso Serviço Nacional de Saúde, e seguramente muitos serviços deixariam de funcionar se vocês não existissem. O acesso ao internato de formação especializada é feito através da Prova Nacional de Acesso, como sabem, de acordo com o ranking em que são colocados, prova esta que habitualmente fazem no fim, do curso, antes de iniciar, portanto, o internato de formação geral. Em relação aos programas formativos, nós convidamos, portanto, o que nós recomendamos, aliás, é que vocês leiam com muita atenção quais é que são as estruturas dos vários programas formativos, falando agora na parte da formação especializada, porque estão muito bem definidos nos vários programas publicados em Diário da República, para cada especialidade, quais é que são os objetivos a atingir, como é que é feita depois, portanto, objetivos estes de desempenho e de conhecimento, também das atividades, dos conteúdos, quais é que são os tópicos e práticas que vocês vão ter ao longo de cada ano, durante a duração da vossa formação especializada. A própria duração da formação está muito explicada, por ano, por parcelas em cada ano, e depois também está muito bem descrita quais é que são os momentos da avaliação e como é que a avaliação é feita. E tudo isto está descrito na legislação.
De qualquer forma, vocês ao longo do internato médico, na parte da formação especializada, têm momentos de avaliação de desempenho e de conhecimentos. Na parte desta avaliação de desempenho, acima de tudo, vocês são avaliados pela capacidade de execução técnica, que tem uma ponderação, o interesse da valorização profissional também tem uma ponderação, a responsabilidade profissional no trabalho e as relações humanas no trabalho, que é algo que é extremamente valorizado, embora a ponderação seja apenas de dois, é uma parte que é extremamente valorizada e faz parte também da nossa, no fundo, da nossa prática clínica. Na parte da avaliação de conhecimentos, portanto, estas avaliações, que têm a parte da avaliação do desempenho com a avaliação de conhecimento, habitualmente são avaliações anuais. Portanto, no fim de cada ano de internato, vocês devem fazer esta avaliação, onde habitualmente o júri de avaliação é constituído no mínimo pelo diretor de serviço e orientador de formação, ou o responsável pelo estágio, depende da situação, e no final dessa avaliação vocês, portanto, deveria haver até uma espécie de ata onde se descrevem as provas que são realizadas e no fim é dada uma classificação por ano. Portanto, e esta avaliação por ano tem a avaliação de desempenho que falei atrás e também tem a avaliação de conhecimento, onde habitualmente é feita uma discussão do relatório, do estágio, não é? Ou da prova prática, portanto, é feita também uma prova teórica, portanto, tudo isto é avaliado e depois depende de cada prova, como é que ela acontece, depende de cada especialidade. E habitualmente este tipo de avaliações deve ser feita para estágios que tenham mais de 6 meses de duração. Portanto, estágios que sejam inferiores a 6 meses. Esta avaliação de conhecimentos não tem que ter estas três provas, portanto, a avaliação, no fundo, curricular, a avaliação prática, a avaliação teórica, pode-se basear apenas na discussão do relatório de estágio e, habitualmente, o júri é feito pelo diretor de serviço e pelo responsável de estágio, e é assim que isto acontece. A avaliação final do internato médico, portanto, aquela que é depois de vocês terem toda a formação feita, é aquela que é feita no fim dos 4, 5 ou 6 anos de formação especializada, são provas que são nacionais, que fazem num serviço diferente daquele onde fizeram o internato. Eu digo isto porque no passado até fazíamos as provas nos serviços onde fazíamos o internato, mas isso já mudou há uma série de anos e, portanto, são provas nacionais. Um, Entretanto, é preciso fazer também uma prova curricular, também a prova prática, onde é avaliada a capacidade de discussão diagnóstica e o estabelecimento de um plano da gestão clínica, do doente ou da situação clínica em si, e também é constituído por uma prova teórica que, na maior parte das especialidades, ela é ainda oral. No entanto, há algumas especialidades que já estão a transitar, como por exemplo a medicina geral familiar, já estão a transitar esta prova para uma prova escrita, que é feita no mesmo dia, à mesma hora, e também traz aqui alguma justiça, mais aqui alguma justiça ao processo. No entanto, a esmagadora maioria das especialidades tem estas três provas, no fundo, são provas que são orais. Devem consultar vivamente como é que são portanto, as grelhas desta avaliação, que habitualmente está nas páginas do colégio de cada especialidade, para perceberem como contar, como é que devem organizar também o vosso internato para conseguirem garantir os pontos necessários, nas diferentes provas, sobretudo na prova curricular. Nós entendemos e sabemos que o internato médico é uma altura extremamente exigente, porque vocês trabalham mesmo. Como disse há pouco, são um terço da nossa força de trabalho, são 10 mil médicos nos 31 mil médicos que existem no Serviço Nacional de Saúde, e ao mesmo tempo têm que estudar, têm que investigar, têm que publicar, têm que fazer trabalhos, têm que ir aos congressos, têm toda uma série, é um período mesmo extremamente exigente. E é normal que muitas vezes se sintam quase que como que perdidos, não é? Inseguros, sobrecarregados, e nós sabemos que também é uma altura também exigente em que têm dificuldades em conseguir conciliar toda a vida profissional, com a vida também pessoal e social e familiar, que têm obviamente direito. De qualquer forma, o que pela Federação Nacional dos Médicos nós podemos recomendar é que
Eu trago aqui esta máxima que é esta frase que é da Bel Salazar, portanto, isto é da escola onde eu me formei, que diz que o médico só sabe medicina nem medicina sabe. E é assim mesmo, apesar de serem tempos extremamente exigentes, aqui a nossa recomendação é que, muito bem, vocês têm que fazer um esforço para praticar a melhor medicina possível, fazerem o melhor trabalho possível. Vocês têm deveres, seguramente, como internos, como médicos, como profissionais, mas também têm direitos. E a doutora Andreia a seguir vai-vos falar especificamente e mais sobre a questão dos vossos direitos para vocês conhecerem bem os vossos limites e também lutarem por eles no vosso dia a dia, e conseguirem tentar, acima de tudo, equilibrar, ter um equilíbrio entre, lá está, a vida pessoal, e a vida profissional, porque sem isso é extremamente difícil. Para isso é, sem dúvida, também muito necessário que tentem ter uma vida saudável, o mais saudável possível, nas várias vertentes, para tentar prevenir, lá está, as situações de burnout, excesso de trabalho, de desmotivação, de cansaço, porque isso naturalmente já vai acontecer, mas devem também ter sempre estratégias para combater isto. E agora aqui a ideia é mesmo que a doutora Andreia vos fale sobre algumas partes da legislação aplicável ao internato médico, para que consigam então defender mais aquilo que são exatamente os vossos direitos, para vos defender e vos potenciar um dia a dia mais seguro e mais correto para todos. Doutora Andreia, faça favor. Tenho só que ligar aqui o áudio que estava com a partilha. Eu acho que conseguem ver, correto? Não está, eu não estou a ver a apresentação. N- Não estão a ver a tela? Não. Vou tentar novamente. Agora acho que sim. Sim, já estamos a ver a tela perfeitamente. Perfeito. Então, boa noite a todos. Vamos agora dar início à parte jurídica deste webinar e gostaríamos de agradecer desde já todas as perguntas que nos foram previamente colocadas. A grande maioria serão respondidas ao longo da apresentação. Caso fique algo por responder no final, podemos discutir essas dúvidas. O meu intuito não é sobrecarregar-vos muito com demasiada legislação nem teorias, mas sim destacar os principais diplomas que se aplicam aos profissionais médicos. Pretende-se essencialmente que fiquem a conhecer onde podem encontrar informação relevante acerca das condições de trabalho, que ter-vos-á seguramente muito útil durante não só o internato médico, mas também no exercício da vossa atividade enquanto especialistas. Começando pelos diferentes vínculos contratuais, desde logo temos o contrato individual de trabalho, o CIT, que é regulado pelo Código de Trabalho. Outra possibilidade é o contrato de trabalho em funções públicas. Este tipo de contrato é regido pelas normas constantes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e, subsidiariamente, pelo Código de Trabalho. Isto porque, em determinadas matérias, como a parentalidade e o regime do Estatuto do Trabalhador Estudante, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas remete-nos diretamente para o Código de Trabalho. Quer um, quer o outro podem ser celebrados a termo certo, a termo incerto ou sem termo ou por tempo indeterminado. Sem termo ou por tempo indeterminado são exatamente a mesma designação, portanto, estas duas designações são possíveis. Relativamente ao contrato de trabalho a termo certo, este tem uma duração previamente definida, com uma data específica para o seu fim. Um, É muito utilizado para substituir temporariamente um trabalhador que está, imaginemos, em licença de maternidade ou baixa médica.
O contrato a termo incerto é um contrato que se mantém válido enquanto durar a necessidade que justificou a sua celebração, mas sem uma data específica para o seu término. E o melhor exemplo disso é precisamente o vosso. Enquanto internos, são detentores de um contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, que se cessará naturalmente com a homologação da nota final do internato médico, mas que não sabemos em que momento ao certo é que decorrerá. O contrato de trabalho sem termo, também conhecido como trabalho efetivo e como o nome indica, não tem um prazo de duração e por isso mesmo garante uma maior estabilidade ao trabalhador. Por último, temos o contrato de prestação de serviços, que é regulado pelo Código Civil. O contrato de prestação de serviços nada mais não é do que um acordo em que uma pessoa ou uma empresa se compromete a realizar uma determinada atividade. Acontece é que não há uma relação de trabalho dependente, atuam sempre de forma autónoma. E, portanto, o verdadeiro critério distintivo entre um contrato de prestação de serviços e um contrato de trabalho é justamente a subordinação jurídica entre as partes. No contrato de prestação de serviços, a subordinação à entidade empregadora é em sentido muito menos estrito do que nos outros dois contratos que vos falei anteriormente. E, portanto, uma das principais vantagens que este tipo de contratos oferece é precisamente a maior flexibilidade de horários, uma vez que os médicos têm a capacidade de gerir o seu horário de trabalho, além de, naturalmente, um possível vencimento superior. Contudo, a verdade é que não podemos perder de vista que a prestação de serviços configura um vínculo de trabalho precário, desde logo porque o trabalhador não adquire antiguidade e pode também enfrentar uma maior instabilidade financeira, já que a remuneração não é fixa, mas sim variável, consoante o trabalho realizado. Além disso, existe também uma maior dificuldade em obter determinados direitos, como a aplicação dos acordos coletivos de trabalho e os direitos previstos ao abrigo do regime da parentalidade. E já que falamos em acordos coletivos de trabalho, eu não sei se vocês sabem em concreto o que é isto dos ACTs, que são tão discutidos, no contexto médico, embora existam, claro, noutros setores. Então, os acordos coletivos de trabalho são acordos celebrados entre as associações sindicais, no caso a Federação Nacional dos Médicos e a outra estrutura sindical, e as entidades empregadoras públicas. E são verdadeiros diplomas normativos que impõem deveres, mas também conferem direitos e regulam determinadas matérias que vos são particularmente ou que vos interessam particularmente, como a prestação de trabalho no serviço de urgência, os descansos compensatórios, o limite anual de trabalho suplementar, entre outras. Nós temos dois acordos coletivos de trabalho, o ACT da esquerda é aplicável aos trabalhadores médicos sindicalizados com contrato individual de trabalho e o ACT da direita é aplicável aos trabalhadores médicos sindicalizados, detentores de um contrato de trabalho em funções públicas. No entanto, é importante deixar claro, e surgem por vezes algumas dúvidas nesse sentido, que não existe praticamente nenhuma distinção entre eles. Os ACTs foram acordados em conjunto e por isso são um espelho um do outro. Portanto, independentemente do vínculo contratual que o médico detenha, quer seja um contrato individual de trabalho, quer seja um contrato em funções públicas, os direitos decorrentes de um estão reproduzidos no outro ACT. E para que entendam a importância dos ACTs,
O acréscimo de um dia de férias por cada 10 anos de serviço está apenas previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, mas aplica-se também aos médicos com contrato individual de trabalho, desde que sindicalizados por força do ACT. Ou seja, este direito está apenas previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, mas como foi reproduzido no ACT, aplica-se também aos médicos in situ, desde que sejam sindicalizados. Outro exemplo, além dos médicos com contrato em funções públicas, só os médicos com contrato individual de trabalho e, mais uma vez, desde que sejam sindicalizados, é que poderão requerer o regime de jornada contínua. Isto porque a jornada contínua não consta do Código de Trabalho, apenas da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. O ACT permite também a dispensa de trabalho no serviço de urgência para os médicos que prefaçam 55 anos de idade e a dispensa de prestação de trabalho suplementar para os médicos com 50 ou mais anos de idade. Por fim, outra das vantagens do ACT é permitir aos médicos sindicalizados a dispensa do pedido de autorização para o exercício de atividade privada. Basta que apresentem uma declaração sobre compromisso de honra a declarar que não resulta qualquer incompatibilidade na acumulação de funções. Ao passo que os médicos não sindicalizados têm de pedir autorização para esse efeito. Contudo, no vosso caso, e é importante chamar a atenção disto, e uma vez que o acordo coletivo de trabalho não vos é aplicado na sua plenitude, por não estarem integrados na carreira médica, embora essa seja uma das principais reivindicações da FNAM, é necessário que solicitem autorização para o exercício da atividade privada através de um formulário disponibilizado pelos serviços. Portanto, em termos de principais diplomas aplicáveis ao internato médico, e iniciando pela legislação especial, encontramos o regime e o regulamento do internato médico. Em termos de legislação geral, e conforme referi há pouco, aplica-se também a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e, subsidiariamente, o Código de Trabalho. Além disso, aplica-se o Acordo Coletivo de Trabalho número 2/2009, que era o da direita, que é o respeitante aos médicos com vínculo contratual em funções públicas. Quanto à distinção entre regulamento e regime, o regime do internato médico é um documento normativo que estabelece os princípios gerais a que deve obedecer o internato médico e é negociado com as associações representativas e cuja alteração exige sempre um processo negocial. O regulamento, por sua vez, estipula um conjunto de regras operacionais para a aplicação do regime, as quais podem ser alteradas sem recurso à negociação coletiva. Portanto, o regulamento tem menor poder vinculativo. Além destes diplomas normativos, existem outros que podem ter interesse em consultar, como é o caso da Portaria número 268 de 2018, que aprova o Programa Formativo da Formação Geral. A circular informativa da ACSS, que presta esclarecimentos e orientações para a prestação de trabalho no serviço de urgência. E para os internos em Medicina Geral e Familiar existe também o Decreto-Lei número 103/2023, que estabelece não só a dedicação plena, como também o regime jurídico da organização e funcionamento das USFs. Ora, então, conforme referi, os médicos internos são detentores de um contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto que cessa com a homologação da nota final do internato. Quanto ao horário de trabalho, os médicos internos estão sujeitos a um período normal de trabalho de 8 horas diárias e 40 horas semanais, organizadas de segunda a sexta-feira, com exceção do trabalho prestado em serviço de urgência, sendo que, neste caso, o trabalho é organizado de segunda a domingo. Cabe à instituição definir o horário de trabalho dos médicos internos, o qual deve ser estabelecido de acordo com as atividades e com os objetivos dos respectivos programas de formação.
No que respeita ao trabalho prestado no serviço de urgência, quais são os limites, e os direitos que devem conhecer? Ora, em termos de limites, a prestação de trabalho normal nos serviços de urgência não pode ser superior a 12 horas semanais a cumprir num único período. Os médicos internos da especialidade de Medicina Geral e Familiar apenas cumprirão estas 12 horas nos estágios obrigatórios hospitalares. Na prática, é também comum que os médicos realizem turnos de 24 horas seguidas no serviço de urgência, no entanto, isso não é legal. O trabalho médico no serviço de urgência não pode ultrapassar as 12 horas seguidas e deve ser observado de um período de descanso entre jornadas de 12 horas. Portanto, só mesmo a título muito excepcional e com o expresso acordo do médico é que será possível realizar mais do que 12 horas consecutivas em serviço de urgência. Isto acaba por levantar outras questões, especialmente porque, a partir da 12ª hora, em termos de responsabilidade médica, o médico interno encontra-se muito mais vulnerável e desprotegido, exatamente porque legalmente o limite para a duração dos turnos de serviço de urgência é de 12 horas consecutivas e não de 24. Portanto, devem ter atenção a esta questão. A prestação de trabalho suplementar pelos médicos internos no serviço de urgência é de natureza excepcional, sendo permitida apenas para garantir o funcionamento normal do serviço. Este trabalho está também limitado a um máximo de 12 horas semanais, realizadas novamente num único período. O limite anual é de 150 horas, sendo legítimo que o médico recusa a realização de horas suplementares uma vez atingido este limite legal. Portanto, quando perfaçam as 150 horas, podem dizer que não estão mais disponíveis para prestar trabalho suplementar. Agora vamos falar um pouco sobre os descansos semanais e os descansos compensatórios. Relativamente ao intervalo entre jornadas, o Acordo Coletivo de Trabalho prevê a existência de um descanso de 12 horas entre jornadas, que é um regime mais favorável para o trabalhador médico, isto porque o Código do Trabalho só nos fala em 11 horas de descanso diário entre jornadas. Portanto, aqui o ACT é mais favorável. Quanto aos descansos semanais, têm direito a 2 dias de descanso, um obrigatório e outro complementar, e esses dias não precisam necessariamente de coincidir com o sábado e o domingo. No entanto, por exemplo, se estiverem escalados para no domingo prestarem trabalho normal no serviço de urgência, é natural que tenham tido uma folga nessa mesma semana, por exemplo, na quarta-feira. De qualquer modo, portanto, têm sempre que estar garantidos 2 dias de descanso. De qualquer modo, se trabalharem ao domingo ou feriado, têm também direito a um descanso compensatório a gozar nos 8 dias seguintes. Agora, sobre o trabalho noturno, se trabalharem mais do que 8 horas num período de 24 horas que abranja todo o período noturno, das 22 às 7, têm direito a um descanso compensatório com prejuízo de horário. E o facto de ser com prejuízo de horário significa que não terão que repor essas horas. Portanto, temos ali um exemplo na tela, se trabalharem das 20 às 8, têm direito a 4 horas de descanso compensatório. Se fizerem 24 horas seguidas, têm direito a um descanso compensatório de 8 horas. E este descanso tem de ser gozado na jornada de trabalho imediatamente seguinte. Dizer-vos também que é importante que vocês requeiram desde logo os descansos compensatórios a que têm direito nos 8 dias subsequentes,
de modo a evitar que acumulem números de descanso compensatórios consideráveis. E se vos disserem que não é possível agendar nos 8 dias, peçam logo a marcação do descanso numa data alternativa. Aliás, nós insistimos sempre que devem solicitar que os horários elaborados contemplem já os períodos de descanso legalmente previstos. Quanto às faltas, os médicos internos só podem dar faltas até 10% do período de formação ou estágio. Caso ultrapassem este limite, terão de compensar pelo tempo que exceder esses 10% ou pelo período necessário para atingir os objetivos da formação, sob pena da cessação do vínculo. Dar-vos nota ainda que os períodos de compensação terão que ser autorizados pela respectiva Comissão Regional do Internato Médico, mediante a vossa solicitação, a apresentar no prazo de 5 dias úteis após o regresso ao local de formação. Relativamente a esta matéria, surgem também algumas dúvidas sobre se estes 10% do período de estágio são contabilizados em dias úteis ou dias corridos, mas devem considerar-se dias corridos, porque os períodos de formação são contabilizados em meses. No que respeita às licenças, em particular às comissões gratuitas de serviço, o médico interno tem direito a até 15 dias úteis por ano para frequentar cursos, congressos, ações de formação, tudo aquilo que sabemos que é de facto importante para o vosso currículo. A dispensa deve ser solicitada por escrito, com antecedência mínima de 15 dias e é concedida desde que seja garantido o normal funcionamento do serviço. Portanto, é prática comum que seja o médico interno a assegurar que haja um substituto para o turno do serviço de urgência caso esteja escalado, sob pena da dispensa não ser concedida. Dizer-vos também que, de acordo com o nosso ACT, é possível que a entidade empregadora atribua a licença prevista neste artigo por um número superior a 15 dias úteis. Portanto, não são só 15 dias, na verdade, há aqui uma margem para que sejam mais do que 15 dias úteis. No entanto, a proposta tem que se encontrar devidamente fundamentada e a formação tem que revestir interesse para o serviço. Portanto, sem estes dois requisitos, não conseguirão, mas dar-vos esta nota também. Agora, quanto aos estágios obrigatórios e as formações externas, é fundamental compreender os conceitos envolvidos. Portanto, o estágio obrigatório é uma das componentes da formação médica e está associada à formação específica no âmbito do internato médico. A formação externa, por sua vez, corresponde ao estágio ou conjunto de estágios realizados no estrangeiro ou numa entidade nacional que não tenha sido avaliada em termos de idoneidade formativa pela Ordem dos Médicos, mas que constitua uma efetiva mais-valia para o interno. Ora, os estágios obrigatórios estão intimamente ligados ao suplemento de deslocação mensal, no valor de 200 euros, que é atribuído ao médico interno mediante certos requisitos. Em primeiro lugar, o estágio tem de ser obrigatório. O segundo requisito prende-se com o facto da instituição de colocação não possuir idoneidade formativa e, por essa razão, o médico interno ter de frequentar o estágio ou parte dele noutro serviço ou estabelecimento situado a mais de 50 quilómetros, onde não tenha residência. Portanto, se houver uma instituição a menos de 50 quilómetros com idoneidade formativa e o médico optar por uma outra mais distante, porque considera que é melhor, que fará sentido ser essa instituição, poderá não ter direito ao suplemento mensal porque de facto existia uma instituição mais perto. E os conselhos de administração socorrem-se muitas vezes deste facto para não atribuir os suplementos remuneratórios mensal de deslocação.
No que se refere às formações externas, é importante que saibam que o subsídio de deslocação e as ajudas de custo não são devidas. A cláusula 46, salvo erro, sim, do regulamento do internato médico determina que, sem prejuízo da manutenção da remuneração base, portanto do salário base, os pedidos para realização de formação externa não conferem direito ao pagamento, nomeadamente de ajuda de custo, de subsídio de transporte ou à assunção de quaisquer cargos. Portanto, apenas se tratar de estágios obrigatórios, formações externas não conferem o pagamento nem a ajudas de custo, nem ao suplemento de deslocação. Por fim, quanto à conclusão do internato médico, o contrato do internato cessa com a homologação da nota final e após a homologação, o médico interno pode denunciar o contrato a qualquer momento, mas terá de cumprir um aviso prévio de 30 dias. Caso não cumpra o aviso prévio legalmente definido, será obrigado a pagar uma indenização correspondente à retribuição base relativa ao período de aviso prévio em falta. Dito de outra forma, se não cumprirem os 30 dias de pré-aviso, ser-vos-á descontado o valor igual ao da remuneração base mensal. Se respeitarem, por exemplo, só 15 dias, será-vos contado metade do salário base. Quanto ao prolongamento, o contrato de internato médico pode ser prorrogado por 18 meses após a homologação da avaliação final, se a respectiva especialidade constar do procedimento concursal para ingresso na carreira médica e o médico concorra e venha a ser recrutado para uma das vagas. No fundo, o contrato de internato mantém-se válido para permitir que o médico concorra a uma vaga de assistente. Caso não concorra, ou concorrendo não celebre contrato de trabalho, haverá naturalmente desvinculação. Agora, devolvo a palavra à doutora Joana para vos falar da atividade desenvolvida pela FNAM e do Fundo de Apoio à Formação Médica. Obrigada, Andreia, pela excelente apresentação. Entretanto, aqui na nossa caixinha das respostas e perguntas, foram surgindo aqui algumas perguntas. Houve duas que eu já respondi. Há aqui duas que, se entretanto conseguires responder, eu acho que quem nos está a ouvir, vai agradecer. Portanto, uma delas é se os dias de comissão gratuita contam para o somatório de 10% de faltas. E a Exatamente. verdade é que sim. Enquanto que as férias não contam para este cômputo dos 10%, as comissões gratuitas de serviço, embora devidamente justificadas, como é lógico, são de facto contabilizadas. E a outra questão tem a ver com a jornada contínua, é isto? É isso. Os internos sindicalizados podem exercer jornada contínua nos cuidados de saúde primários. Então, a jornada contínua é uma modalidade de trabalho que, quer para os internos, quer para os especialistas, requer sempre de autorização da entidade empregadora. Portanto, vocês podem fazer o pedido. O pedido terá de ser feito com alguns dos fundamentos que se encontram previstos no código, no ACT, nomeadamente se tiverem filhos menores, também se revestir de interesse para o serviço, no caso do Estatuto de Trabalhador Estudante, portanto, esses são um dos fundamentos, mas requer sempre, é sempre necessária a aprovação por parte da entidade empregadora, mas sim podem exercer jornada contínua, desde que esta seja aprovada.
Depois temos aqui mais três questões. Temos aqui, as questões, aliás, estão-nos agora a cair. Portanto, temos aqui mais uma que nos pergunta se o suplemento de deslocação estaria sujeito. Portanto, ou melhor, estamos a perguntar qual é que é o valor atual do suplemento de deslocação, e se é um rendimento tributável em IRS. Infelizmente, este suplemento não tem sido alvo de atualização, portanto, está fixado nos 200 euros, conforme eu referi. E sim, creio que seja tributável em sede de IRS. Também há aqui uma pergunta que nos perguntam se temos direito a receber o salário em duodécimos. Eh, Acredito que se estejam a referir ao subsídio de férias, que assim poderá ser recebida em duodécimos, mas terá que ser acordado com a entidade empregadora. Ok, muito bem. Portanto, há aqui uma questão dos sábados. Esta é a pergunta, eu já respondi há bocadinho, mas de qualquer forma é a questão que nos perguntam se o trabalho ao sábado não dá direito ao descanso compensatório, não é? E nós chamamos a isto descanso compensatório. A verdade é que o que existe é o chamado descanso compensatório e não folga. O termo folga é um termo que não existe na lei, por este motivo. Portanto, ou seja, sempre nós temos direito a este descanso compensatório, chamada folga, entre aspas, por trabalho efetuado ao domingo e aos feriados. Embora colocamos aqui esta questão, e agora perguntava aqui à doutora André se nos consegue ajudar, porque temos supostamente direito a 2 descansos semanais. Em relação a isso, é uma das velhas reivindicações da FNAM, é que também o trabalho ao sábado dê direito a um descanso nos 8 dias a seguir, tal como o domingo e tal como o feriado, mas isso não está a ser aplicado. Será que a doutora André consegue aqui ajudar? Certo. A verdade é que os médicos têm sempre direito a 2 descansos semanais, conforme referi. Não tem necessariamente de ser o sábado, e o domingo. No entanto, se trabalhando ao sábado não tiver havido outro dia da semana em que tenham descansado, portanto, não se verificando estes 2 dias de descanso semanais, têm efetivamente direito a um dia de descanso compensatório. Mas o que eu quero que entendam é que não é o sábado que confere este direito ao descanso compensatório, como o domingo confere, mas sim o facto de não terem descansado 2 dias semanais. Ora, muito bem. Depois temos aqui ainda mais umas perguntas. Portanto, medicina geral familiar, estágio de serviço de urgência de medicina interna. Tendo horário de amamentação, podem exigir compensação horária? Não, É claro que não, ilegal. até porque o horário da amamentação conta como trabalho efetivo, portanto, Efetivo. não há qualquer tipo de compensação. Há aqui outra pergunta que tem a ver com assédio. Portanto, perguntam-nos se o assédio, portanto, quando há uma questão de assédio moral de orientador para orientando, e que nós infelizmente sabemos que é algo que é infelizmente relativo, quer dizer, não é frequente, mas acontece. Como se pode obter ajuda para trocar de orientador caso o diretor de serviço se oponha? Aquilo que eu aconselho é que faça um pedido ao diretor do internato médico, que exponha os motivos, eh, e esta situação é mais do que, do que um motivo válido para que lhe seja atribuído um novo orientador. De qualquer forma, o que nós aconselhamos, porque estes processos são extremamente difíceis, e é algo que eu ia falar a seguir, aconselhamos também que, se estão a ser alvo deste tipo de situações, contactem o vosso sindicato, seja o Sindicato de Médicos do Norte, seja o do Centro, seja o do Sul, de acordo com a região onde estiverem, para pedir apoio. Isso é algo que nós nos dedicamos e que apoiamos incondicionalmente para perceberem quais é que são os passos a seguir e como é que o devem fazer.
até ajudar a redigir este pedido que a doutora Andreia falou ao diretor do Internato Médico, portanto, nós damos apoio em toda a linha. Ora bem, estamos aqui a cair mais perguntas. Se calhar, portanto, respondíamos a mais uma ou duas. As perguntas ficam, portanto, vão ficar, nós vamos ter sempre acesso a elas. E depois arranjávamos também, se calhar no fim mesmo da sessão, se calhar ainda reservamos aqui algum tempo para voltarmos a elas, se acharem bem, está bem? Respondo só aqui a esta última, que é para os internos de formação especializada. Portanto, os dias de comissão gratuita são 15, certo? E não 13, certo? Certo. Pronto, ok. Também se alguma questão ficar por Força, 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 força. Eu ia dizer que se alguma questão ficar por responder, e como disse a doutora Joana, nós temos depois acesso a elas e podemos compilar e depois partilhar, obviamente em anónimo, mas é natural que haja muitas questões, mas elas ficarão guardadas e se não conseguirmos neste webinar responder a tudo, depois faremos chegar a resposta de alguma forma. Portanto, também fiquem atentos às redes. Ora, muito bem, mas voltaremos a elas agora no fim da sessão, está bem? Porque entretanto também podem, com aquilo que nós vamos dizer a seguir, podem também ainda ter mais dúvidas e colocar, e nós estaremos ainda aqui disponíveis, para além das 22, ainda para continuar a responder aqui às questões. Muito bem. Ora bem, então, falando-vos então um bocadinho só sobre o que é a FNAM, e qual é que é o objetivo também da FNAM, do seu trabalho no dia a dia, e também explicar que nós, no fundo, no dia a dia, nós temos várias organizações representativas dos médicos, sendo que as que têm mais impacto são, sem dúvida, os sindicatos médicos, e a Ordem dos Médicos. Em termos dos sindicatos, a mensagem que nós nos queríamos passar é que, de facto, os profissionais têm o direito de constituir uma associação sindical, isto para defender e promover os seus interesses socioprofissionais. É este o objeto de um sindicato. É diferente do objetivo primordial da Ordem dos Médicos, que é uma associação pública profissional, daqueles que exercem a profissão. Portanto, a Ordem dos Médicos tem, acima de tudo, o dever e o objetivo de regular o acesso e o exercício da profissão do médico, e os sindicatos têm, acima de tudo, o grande objetivo de participar na legislação do trabalho, participar nos contratos de trabalho, opinar nos acordos coletivos de trabalho, faz parte, obviamente, da sua redação, ocupa-se com questões que têm a ver com segurança e saúde no trabalho, com acidentes de trabalho, com doenças profissionais, com a formação, com todo o processo do trabalho, e, portanto, portanto, instituições que por vezes até podem parecer que há aqui uma sobreposição, mas a verdade é que têm objetivos diferentes. De qualquer forma, são ambas estruturas representativas dos médicos, quer os sindicatos médicos, quer a ordem dos médicos, e gostávamos de ter deixado clara portanto, esta separação. A FNAM defende, sem dúvida, o pleno emprego médico. Nós defendemos os direitos e os interesses de todos os médicos, sejam os vossos médicos internos, sejam depois especialistas, qualquer que seja o tipo de contrato, qualquer que seja o patamar na carreira, e defendemos também o Serviço Nacional de Saúde. E nós, como FNAM, nós cooperamos e dialogamos com outras associações médicas e não médicas, e também com a Ordem dos Médicos, com quem privilegiamos e temos uma excelente relação. A Federação Nacional dos Médicos tem, acima de tudo, três sindicatos: o Sindicato Médicos do Norte, o Sindicato Médicos da Zona Centro e o Sindicato Médicos da Zona Sul. E, portanto, quando nós vos convidamos à sindicalização, portanto, vejam em que região é que estão, para depois sindicalizarem no sindicato da vossa região. E o que é que, no fundo, nós defendemos para os médicos internos? Nós acabamos por defender também o mesmo que defendemos para os médicos especialistas, como eu disse no início aqui da sessão. Os médicos internos são um terço, vocês são 10 mil médicos em 31 mil médicos do SNS, e, portanto, também é fundamental que vocês tenham salários que também sejam justos, que tenham horários dignos, que tenham condições de trabalho que sejam melhoradas, e que, acima de tudo, do ponto de vista da Federação Nacional dos Médicos, entendemos que a reintegração do internato médico na carreira é fundamental. O internato médico já fez parte da carreira, mas foi posta fora há largos anos, e aliás, é uma das soluções que nós entendemos que
poderia melhorar o facto de termos mais, para termos mais médicos no SNS, começaria exatamente por o internato médico fazer parte da carreira e vocês também poderem estar abrangidos na totalidade e na íntegra pelos acordos coletivos de trabalho que a doutora Andreia também vos explicou. Porque há muitas coisas que são aplicadas, mas há outras que não necessariamente, exatamente porque vocês estão fora da carreira. Por outro lado, o tempo de serviço no internato médico também deve contar para isso, deve contar para a carreira, para a vossa progressão, porque vocês não são meros estagiários, vocês não são meros formandos, vocês são médicos, que trabalham e depois têm toda a parte formativa associada. A Federação Nacional dos Médicos, nós somos sem dúvida uma estrutura de intervenção, seja também em comissões de saúde que vamos à Assembleia da República, seja em grupos de trabalho, seja na própria negociação, na mesa negocial, onde estamos a tentar de facto que haja negociação, que haja uma negociação que seja séria, e que consiga trazer os aspectos que são importantes para termos mais médicos no SNS, e somos também uma estrutura que de facto quando tem que ir para a rua lutar pelos interesses e não só dos médicos, mas também, acima de tudo, para defender o Serviço Nacional de Saúde, nós vamos para a rua e a verdade é que a nossa força nota-se nessas imagens e nota-se também no dia a dia, na força que todos os médicos, sejam os médicos internos, sejam os médicos especialistas, nos dão no dia a dia. Nós, para os internos em particular, nós temos este Fundo de Apoio à Formação Médica, onde nós apoiamos os médicos, os internos, no fundo, a formação pós-graduada, que vai desde participação em congressos, workshops, estágios. Portanto, nós apoiamos a deslocação e apoiamos também a inscrição. Nós temos toda a informação, todo o regulamento, as regras, no fundo, de candidatura a esta bolsa de formação no nosso website. Se vocês forem a fnam.pt, na parte da formação encontram as regras para este fundo de apoio à formação. A única obrigatoriedade é que têm que estar sindicalizados connosco, portanto, tem que ter um ano de sindicalização connosco para se poderem candidatar. Depois temos os calendários de candidaturas, portanto, para atividades que ocorrem no primeiro trimestre do ano seguinte, portanto, janeiro a março, tem que se candidatar até 30 de novembro do ano anterior, até 28 de fevereiro, portanto, até 28 de fevereiro para aquelas que são no segundo trimestre, até 31 de maio para aquelas que são no terceiro trimestre e até 31 de agosto para aquelas que estão no quarto trimestre. E convidamos, portanto, a ler, e é um gesto que nós temos para com os internos, no sentido de vos também poder permitir e ajudar à própria formação, embora entendemos que, obviamente, isto seria obrigatoriedade do próprio Serviço Nacional de Saúde de apoiar a formação. Sabemos que isso não acontece, sabemos que é extremamente difícil para os médicos internos conseguirem ir a tudo que é aquilo que é necessário para terem os tais vistos nos currículos tão exigentes que vos obrigam, e é uma forma também de vos apoiarmos. De qualquer forma, nós também defendemos que tem que ser o próprio Serviço Nacional de Saúde, as instituições também a garantirem este apoio à formação. E à formação, aqui também dos especialistas, mas sobretudo dos médicos internos. Quando sindicalizam connosco, não é apenas o Fundo de Apoio à Formação que podem beneficiar, nós esclarecemos dúvidas e fazemos aconselhamento jurídico nas várias matérias laborais com que vocês também deparam. Nós fazemos intervenção nas entidades empregadoras sempre que há alguma irregularidade, seja a ACSS, seja o próprio Ministério da Saúde, seja o vosso Conselho de Administração, da ULS ou do IP, onde vocês estiverem, seja até com a direção executiva. Elaboramos pareceres, elaboramos minutas, fazemos os requerimentos, fazemos os ofícios, damos todo este apoio para que vocês no vosso local de trabalho consigam, de facto, beneficiar dos direitos que têm. Quando é para analisar contratos de trabalho, isto depois naquela fase em que acabam o internato médico e um dia vão assinar um contrato como assistente, também aconselhamos a que isso seja feito e podem recorrer a nós para analisar os contratos de trabalho, aliás, antes de os assinarem.
Por outro lado, nós damos um acompanhamento jurídico, seja em processos disciplinares, não é muito frequente em internos, mas também já aconteceu, e também em situações de assédio laboral, onde nós temos a noção que é muito mais difícil para os internos conseguir lidar com toda esta situação de assédio. Mas já vos vou falar a seguir mais um bocadinho sobre isto. E representamos, obviamente, em litígios judiciais, nós damos todo este apoio, e é totalmente gratuito para quem é nosso sócio. E depois já vos vou explicar como é que este processo pode acontecer, como é que vocês se podem sindicalizar. Ora bem, nós temos exemplos práticos de locais de trabalho, de coisas que lá está que resolvemos, os problemas com os horários, os problemas com os descansos, com as férias, com as licenças, com as comissões várias que vocês têm direito e que muitas vezes as instituições dificultam ou obstaculizam, e nós cá estamos para vos ajudar a resolver todos estes problemas, e acima de tudo também na questão do assédio. Infelizmente, nós temos cada vez mais queixas que chegam à FNAM em relação ao assédio, e sim médicos internos, porque sabemos que estão sempre numa posição de mais fragilidade. E já aconteceu, sim, em várias situações, de às vezes ser mesmo por parte do orientador, em relação ao seu orientando, e como são situações extremamente penosas e extremamente difíceis, nós temos um guia do assédio no local de trabalho que também vos pode ajudar a compreender até se efetivamente vocês até estão numa situação de assédio, porque às vezes as pessoas até estão numa situação de assédio, não importa se é mais ligeiro ou mais grave, mas sobretudo naquelas situações mais ligeiras, às vezes nem percebem muito bem que estão a ser vítimas dele. E portanto nós temos este guia para vos elucidar, para que vocês se sintam mais informados sobre estas situações e se estiverem perante uma situação destas, contactem o respectivo sindicato que nós, em termos de apoio jurídico, ajudamos a manejarem, a perceber qual é que é o passo a seguir, a perceber, portanto, qualquer passo que tenham que dar, estão sempre protegidos e alguém vos orienta de como é que devem proceder. Portanto, é extremamente importante. Consultem então o nosso guia e se estiverem numa situação destas, independentemente de haver um canal de assédio na vossa instituição, muitas têm, contactem o respectivo sindicato para nós vos podermos apoiar da melhor forma. Depois temos muitas situações, sobretudo para os médicos internos, tem muito a ver com o pagamento do suplemento de deslocação, é onde nós também, para os internos, também temos tido muita ação aqui. A questão do cumprimento dos descansos compensatórios, como a doutora Andreia também falou, portanto, eles são claros como é que têm que ser aplicados, mas algumas instituições insistem em não deixar cumprir a lei. E, portanto, nós aqui também ajudamos, mesmo os cumprimentos de descansos diários, porque vocês têm direito diariamente a ter um descanso e entre jornadas de 11 horas, e, portanto, isto é devido. A questão de não fazerem mais do que as 12 horas de urgência do vosso horário normal em serviço de urgência, sobretudo nos estágios hospitalares, é onde isto acontece, e também a questão do cumprimento das 150 horas extra por ano, portanto é o máximo que vocês devem fazer, é 150 horas extra por ano, e ninguém vos pode obrigar a fazer mais do que isto, e não tenham medo se necessitarem de nos contactar sempre que estas coisas não estiverem a ser cumpridas e precisarem de apoio para as fazer cumprir, nós estamos cá para isto. Ora bem, o apoio jurídico gratuito, já falei, a cota não é toda igual nos três sindicatos, mas pelo menos no Norte e no Sul a cota é de 0,6% da remuneração base e está a cerca de 12 euros por mês, sendo que é um desconto que é feito, mas que depois é deduzido na sua totalidade, aliás até 150% em sede de IRS. Portanto, ou seja, é um win-win. O que vocês descontam tem retorno absoluto depois no fim do ano em sede de IRS e, portanto, não há nada a perder em se sindicalizarem. Por outro lado, a Federação Nacional dos Médicos, nós vamos sempre publicando em Diário da República, isso depois nos sites também de cada sindicato, que temos páginas diferentes, de qualquer forma nós vamos informando sobre a questão das publicações, do que vai saindo em Diário da República, ou enviamos por e-mail, vamos informando sempre os nossos sócios, também a questão dos concursos, das vagas médicas, vamos sempre publicando notícias, os nossos comunicados, quer nas nossas páginas, quer nas nossas redes, e temos recentemente aqui
a nossa revista, a nossa FNAMEZINE, e é com muito orgulho que vos posso dizer que nós já vamos aqui no terceiro número, que foi lançado agora no dia 31 de janeiro, onde, sem dúvida, continuamos aqui juntos pelo SNS. E podem ler toda uma série de entrevistas, de notícias, de vários, portanto, vários espectros, e a FNAMEZINE está disponível também online. Também fazemos ao longo do ano fóruns. Nós, o ano passado, fizemos um total de 5 fóruns, em que o último nós dedicámo-lo exatamente à carreira e ao internato médico. Normalmente as inscrições são abertas. Nós fazemos também aqui em presença física para quem quiser, quem queira estar, mas também temos sempre uma divulgação online e em direto e em diferido, e podem ir ver se algum destes temas vos interessar. Aliás, nós fizemos, relativamente ao assédio laboral, fizemos em agosto este fórum, eles todos estão disponíveis para vocês verem, se entenderem, sobre assédio moral, onde tivemos a partilha objetiva de colegas que passaram por isto, e também de uma médica psiquiatra, de uma nossa advogada muito experiente em assédio moral, e se calhar quem está a passar por uma situação destas, portanto, convido a verem este assédio. Temos também, vamos fazendo webinars também ao longo do ano, este é um exemplo desses, sessões de esclarecimento, onde acima de tudo queremos informar os médicos, e aqui normalmente nós estamos sempre muito abertos, sindicalizados, não sindicalizados, são sempre bem-vindos a ouvir mais informação. Além do guia do assédio no local de trabalho, nós temos também este guia do internato médico. Ele está disponível, é gratuito, conseguem fazer o download da nossa página. Então lá tem um conjunto de factos, portanto, que já vos esclarecem também muitas dúvidas, algumas das dúvidas que até foram aqui colocadas. Temos também perguntas frequentes, por exemplo, sobre a greve, numa questão de eventualmente termos uma greve. Há sempre uma série, uma catrapado de dúvidas, e nestas nossas facas também conseguimos logo esclarecer uma série delas. E, portanto, para o processo de sindicalização isto é fácil. Vocês têm várias formas, podem preencher o formulário de inscrição em papel, ou então podem ir à página da FNAM, que, consoante depois a região onde estiverem, vos remete diretamente para, portanto, o local e a forma como é que se podem sindicalizar no respectivo sindicato. E, portanto, o processo é um processo relativamente simples. De resto, nós, como disse, além das nossas páginas, nós temos também, temos este canal WhatsApp, portanto, no próprio WhatsApp, estamos também no Telegram, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram, e, portanto, temos toda aqui uma panóplia de redes, onde nós também, estamos também no X, onde nós tentamos atualizar e irmos sempre informando toda a comunidade das nossas ações e de notícias e de temas que nós entendemos que são úteis e que são para todos os médicos, sejam os médicos internos, por quem temos um carinho mesmo muito especial, seja também pelos médicos especialistas e por toda a situação do dia a dia, e sempre, sempre, sempre na defesa do Serviço Nacional de Saúde, que também é para isto que nós cá estamos. Se calhar voltávamos aqui às perguntas e respostas. Eu fui respondendo algumas também Ok. aqui no chat. Eu queria só relativamente à questão da amamentação, e embora conte como trabalho efetivo, e porque também há outra questão referente a isto, a verdade é que se estas 2 horas de amamentação de alguma forma colocarem em causa os objetivos da formação, pode efetivamente o médico interno ter de compensar. E tenho aqui uma questão sobre como medir isto de colocar em causa ou não os objetivos de formação. Obviamente, isso terá que ser discutido e avaliado, hum, e, mesmo vocês acabam por entender se de facto estão a ser prejudicados, se essas 2 horas têm assim tanto peso para que consigam cumprir os objetivos no internato. Portanto, esta é uma questão que terão que gerir efetivamente com o orientador. Um, Porque, embora conte, e como referi anteriormente, como trabalho efetivo, sendo que não pode haver qualquer tipo de penalização nem perda de direitos, a verdade é que, colocando em causa a formação, poderá sim ser necessário compensar.
Depois temos aqui algumas questões também para o fundo de formação. Há limites de valor financiado. Ora bem, em relação a essa questão, o fundo. Portanto, nós temos portanto, nós avaliamos por cada trimestre os pedidos, portanto, que chegam, não é? E depois acabamos por fazer uma atribuição e uma divisão, só para vocês perceberem como é que é. O limite máximo são 1.000 euros. É o máximo que podemos conseguimos conceder a cada formando. Portanto, há aqui uma pergunta também sobre isso, se o apoio à formação pode ser solicitado retroativamente. Não, esta parte não conseguimos prever isto. Portanto, nós conseguimos, portanto, as pessoas sindicalizam-se e nós só conseguimos atribuir portanto, o fundo, depois de terem, então, fazer a solicitação depois de terem um ano de sindicalização. Ora mais, temos aqui. Seria possível partilharmos o PowerPoint relacionado com a legislação do internato? Tentaremos, sim, tentaremos pôr esta parte, sim. Nós agora, já agora, estamos a desenvolver, a organizar, aliás, algumas sessões formativas em algumas cidades, onde temos, tanto o Sindicato Médico da Zona Centro arrancou o ano e já fez algumas, em Coimbra, em Viseu, na Figueira da Foz, fez também em Leiria. Nós agora no Norte vamos fazer também em Braga já no dia 20 de fevereiro, estaremos em Chaves no dia 27 de fevereiro, em Viana de Castelo no dia 6 de março, e também estaremos no Porto no dia 20 de março. Portanto, vão ser sessões que nós vamos fazer, alguns em alguns espaços que ainda vamos anunciar, seguido do jantar, onde vamos tentar fazer esta formação de uma forma presencial, para conseguirmos ter esta interação de uma forma mais profícua para todos. Portanto, também consultem os nossos redes e os nossos sites, se quiserem inscrever. Ora bem, mais questões. Lembrem-se do Sul também, está aqui um colega a dizer, com certeza, também o Sul irá seguramente organizar a seu tempo. Arrancámos com o Centro, agora estamos a fazer pelo Norte e o Sul virá a seguir. Há aqui também uma pergunta que diz como se processa o aumento salarial a partir do quarto ano de internato e como devemos perceber. Pelo que percebi, temos que apresentar a prova de conclusão do quarto ano e que pode ser pago posteriormente em porções. Certo, não é a partir no fundo é com o aproveitamento, com a conclusão e aproveitamento do terceiro ano. E para tal, devem entregar uma declaração emitida pelo diretor de serviço ou então as notas finais, a comprovar exatamente que concluíram com aproveitamento esse programa de formação. Quanto se pode ser pago posteriormente em porções, não sei se está a questionar os retroativos, hum, mas sim, tudo que a partir do terceiro ano terão, exato, sim, têm direito aos retroativos, se não for logo efetuado o pagamento. Claro, é o que acontece habitualmente. Muitas vezes não pagam, ou porque também as avaliações não estão feitas, não estão em dia, e depois acabam por pagar tudo em retroativos. Caso isso não aconteça, obviamente o que nós recomendamos é recorram ao respectivo sindicato para agirmos, e já temos agido em algumas situações. Infelizmente. Há aqui uma outra pergunta que é se é possível recusarem-nos pagar horas incómodas ou só nos pagarem após X número? Acho que a doutora Andreia responde a esta facilmente. Não poderão recusar o pagamento, como é lógico, e lá está. Qualquer situação em que a instituição não esteja a cumprir com aquilo que vocês sabem que é os vossos direitos, consultem-nos, nós temos sempre a possibilidade, mesmo que anonimamente, enviar uma missiva à instituição, dizer que tivemos conhecimento de que não estão a ser cumpridos os descansos compensatórios, não estão a ser cumpridos o pagamento das horas incómodas, já fizemos
várias missivas nesse sentido, portanto, se tiverem dificuldade em fazer valer os vossos direitos, podem contar com o departamento jurídico. Ora, muito bem. A doutora Andreia que me ajuda aqui, mas acho que entretanto já fomos respondendo Sim, sim, praticamente, sim. Para cima certo? eu tentei responder a tudo. Muito bem. Assim sendo, damos por encerrado este webinar. Agradeço imenso a participação, de todos que nos ouviram, que nos escutaram, e o nosso objetivo, acima de tudo, é que tenhamos sido úteis, para quem nos escutou, para quem esteve aí desse lado. E qualquer questão, qualquer dúvida, coloquem, vão ao site da FNAM, temos também o mail, coloquem-nos as dúvidas. Aliás, temos várias vias de comunicação, também através das redes, que estaremos sempre prontos e disponíveis na medida do que conseguimos fazer para vos apoiar e para vos responder. Muito boa noite a todos, muito obrigada, doutora Andreia, e até breve. Até breve. Boa noite a Deus, todos. então. Boa noite.